Olá moçada, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Geraldo. Hoje eu vou fazer a correção do PET Matemática, oitavo ano, volume 4, segunda semana. Então, polígono regular e circunferência. Todo polígono regular pode ser circunscrito a uma circunferência. Circunscrito significa que ele vai estar fora da circunferência. O raio de uma circunferência inscrita em um polígono regular corresponde ao apótema A, do lado do polígono. Então, é esse valorzinho aqui, ó. O apótema é o segmento de reta que une o centro da circunferência inscrita ao polígono regular ao ponto médio de um de seus lados, formando um ângulo reto de 90 graus. É esse símbolo. Com esse lado. Então, dividiu esse lado em duas partes iguais. Então, vamos lá. Vamos começar. Observe o polígono abaixo, circunscrito, a circunferência e complete as lacunas corretamente. Então, olha, no pentágono regular, de 2 cm de lado, perímetro é igual a... Se é perímetro, eu vou somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, totalizando 10 centímetros. E diagonais, nós vimos no exercício anterior como se calculava as diagonais. Então, num pentágono, nós temos 5 diagonais. O apótema é a medida do raio da circunferência que está inscrita no polígono e pode ser calculada pelos lados e ângulos do triângulo azul da figura. Então, olha, um ângulo x interno ao triângulo mede. Então, olha, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu já tenho 90, então 36 mais quanto que vai dar 90 para somar no próprio 90 aqui? Então, a continha é bem simples mesmo. Aqui vai ser 90, opa, deixa eu só, fiz bem feio aqui. Então, a conta vai ser, vou fazer até aqui do lado aqui, ó. Vai ser 90 menos 36. Aqui fica 10. Aqui 8. 10 menos 6, 4. Nossa senhora. 10 menos 6 dá 4. 8 menos 3, 5. Então, 54. A soma dos ângulos internos do polígono é também na aula, na atividade anterior, na semana anterior, nós resolvemos também. Então, olha, 540. E o ângulo externo, esse Ezinho aqui, 360. Então, pessoal, pode deixar aqui, para ficar tranquilos, que eu vou deixar o card aqui em cima aqui, com a referência do último PET. Vamos para a próxima questão. Letra B. Cada ângulo interno mede. Então, eu vou pegar 540 e dividir por 5. 108 graus. E cada ângulo externo mede. Então, vou pegar 360 e dividir por 5, que vai dar 72. Observe que a hipotenusa, maior lado do triângulo retângulo azul, é bissetriz de I. Então, olha, se ele é bissetriz de um ângulo, bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem no vértice desse ângulo que divide em dois ângulos congruentes, ou seja, 54 graus é o valor do ângulo. Então, a nossa continha anterior estava correta. Letra C. A distância do centro da circunferência inscrita do polígono até um de seus pontos é o raio dessa circunferência, que nesse exemplo corresponde a um valor aproximado de 1,38. Então, o nosso raio vale 1,38. O diâmetro é o dobro da medida do raio. Então, seno igual, então, o dobro de 1,38, 2,76. Então, a medida do apótema do pentágono regular circunscrito à circunferência é 1,38. A apótema e o raio, eles têm exatamente a mesma medida. Então, vamos para a letra D. Pode-se calcular o valor aproximado do perímetro do círculo, medida do comprimento da circunferência, que é 2πr. Nesse caso, o π vale 3,14, então 2 vezes 3,14 vezes 1,38 é igual a 8,67 centímetros. E a medida da área desse círculo, que é π
R ao quadrado, então 3,14 vezes 1,38 ao quadrado é igual a 5,98 centímetros quadrados. Então, beleza. Então, pessoal, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos até o final. Então, área e perímetro de polígonos circunscritos. Os cálculos de medidas de área e de perímetro de figuras planas são utilizados em várias situações do cotidiano. Então, questão 2. Na figura abaixo está ilustrado um painel que é formado por um polígono regular de 3 lados, do qual foi recortado o círculo inscrito. Considerando 3 como aproximação para o número π, 3 metros a medida da altura desse polígono regular e 1 metro o raio de circunferência inscrita a esse polígono, responda. Qual é o nome dado a esse polígono regular? Então, como é um polígono regular, triângulo equilátero. Qual a medida da apótema? É a mesma do raio. Então, vale quanto? 1 metro. Calcule a medida da área. A área é π. Opa, deixa eu só fazer um π mais bonito aqui. Então, a área é dada como sendo π R ao quadrado. Como o meu raio é 1, então fica apenas o valor de π. Como ele, para a gente aqui, ele é 3, então minha área é 3 metros quadrados, aproximadamente. E o perímetro é 2 πr. Como o meu raio é 1, então fica 2 vezes 3, 6 metros, aproximadamente. 2 vezes π vezes r. 6 metros aproximadamente. E qual a medida do lado do triângulo? Aqui, pessoal, eu vou mostrar a resposta, que vai ser 2 raiz de 3, mas como que a gente vai encontrar esse 2 raiz de 3? E, letra E, qual a medida do perímetro? O perímetro é a soma dos 3 lados. Então, bacana. Agora, nós vamos entender como que chegamos a esse 2 raiz de 3. Então, olha, primeiro, a altura é 3 metros. Quando a gente traça a altura, a gente divide ao meio. E se a gente divide ao meio, eu formo 2 triângulos retângulos, onde eu tenho hipotenusa e os meus catetos. Então, feito isso, o que é o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, meus catetos valem x sobre 2 e 3. Então, todos eles elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a x ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4, mais 3 ao quadrado, 9. Vou passar essa minha fração para a esquerda, mudando o sinal. Se é mais, vai passar a ser menos. Então, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4 igual a 9. Vou resolver agora, vou multiplicar o 4 pelo x ao quadrado e 4 por 9. Ficando 4x ao quadrado menos x ao quadrado igual a 36. Vou resolver. 4 menos 1 dá 3. X ao quadrado igual a 36. Como eu quero determinar o valor de x ao quadrado, eu vou passar o 3 dividindo o 36. Então, 36 dividido por 3 é igual a 12. Só que eu não quero determinar o valor de x, que é o valor do meu lado, e aqui não está o quadrado. Então, eu vou extrair a raiz. Neste caso, eu vou trabalhar só com o valor positivo, porque é medida. Então, raiz quadrada, x é igual a raiz quadrada de 12. Mas eu posso simplificar. Simplificando, eu encontro x igual a 2 raiz de 3. É aquele 2 raiz de 3 da resposta anterior. Foi assim que foi determinado, pessoal. E o perímetro, bastava somar, bastava multiplicar. 3 vezes 2 raiz de 3. Que é igual a 6 raiz de 3. Então, vamos para a próxima questão agora. Calcule a área do triângulo usando a altura H e um dos lados desse triângulo como base. Na fórmula, base vezes altura dividido por 2. Então, olha, a nossa base, que é nosso lado é 2 raiz de 3, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, eu posso simplificar esse 2 com 2. Sobrou
a nossa área, que é 3 raiz de 3. Encontramos aqui 3 raiz de 3. Aqui, um pouco unidade de área. Unidade de área. Letra G. Qual é a medida da área colorida da figura? Nós já calculamos lá atrás o valor da área da figura. Então, olha, como eu tenho a área do triângulo, então vou fazer 3 raiz de 3 menos 3. Então, eu já vou saber exatamente a área colorida. Eu tirei a área do triângulo inteiro menos a área da circunferência. Letra H. Em volta da área colorida será colocada uma fita para dar um acabamento melhor na pintura. Quantos metros de fitas, no mínimo, devem ser comprados para contornar toda a parte colorida, por dentro e por fora? Nesse item, utilize 1,73 como aproximação para a raiz de 3. Então, olha, como é por dentro e por fora, então eu tenho que, por fora, eu vou ter 10,38, então já vou saber, já descobri uma medida. Como eu quero saber por dentro também, basta multiplicar por 2. Então, nós vamos fazer 10,38 vezes 2. Vai ser igual a 20,76 metros. Então, chegamos ao fim, pessoal, da nossa correção. Espero que tenha ajudado. Deixe seu like, pessoal. Comente, compartilhe. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E bons estudos!